no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A semana tem agitação nos bastidores políticos, com expectativas para a votação nesta terça-feira, em segundo turno, da PEC dos precatórios. A mudança na Constituição permite ao governo federal parcelar as dívidas da União, que são chamados precatórios, com estados, municípios e empresas privadas. E o assunto gera muita polêmica, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A semana tem mais um embate na agenda política com a possível votação nessa terça-feira em segundo turno da PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo Poder Executivo disciplina o parcelamento das dívidas da União com estados, municípios e empresas e derruba o teto de gastos da União. O texto foi aprovado em primeiro turno por 312 votos a favor contra 144. O resultado da votação provocou uma crise no PDT, que registrou 15 votos favoráveis à PEC, contrariando a orientação do partido. O comportamento dos pedetistas fez o presidenciável Ciro Gomes, em tom de indignação, suspender temporariamente a pré-candidatura ao Palácio do Planalto, na expectativa de reversão dos votos da bancada do PDT na votação do segundo turno da PEC. Para opositores do governo federal, a PEC, ao quebrar o teto de gastos e mudar as regras sobre pagamentos de precatórios da União, representa um calote, gerando desconfiança para quem quer investir no país. O governo argumenta, porém, que sem essa PEC não tem dinheiro para o Auxílio Brasil. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Uma votação muito aguardada pelo governo federal e também gera inquietação entre os opositores ao Palácio do Planalto. Afinal, o jornalista Beto Almeida, a votação da PEC dos precatórios gerou toda essa crise no PDT, fazendo com que o presidenciável Ciro Gomes anunciasse temporariamente a saída, o afastamento da disputa pela presidência da República. E o PDT espera reverter na votação dessa terça-feira, em segundo turno, os votos que foram favoráveis à PEC no primeiro turno. Ou seja, se houver reversão desses votos, é provável que o presidenciável Ciro Gomes volte aí ao debate na condição de pré-candidato do PDT à presidência da República. Muita polêmica, porque é um assunto que passa também, jornalista Beto Almeida, pelo Supremo Tribunal Federal, com questionamentos sobre a liberação de emendas do chamado orçamento secreto, como contrapartida para quem votou ou votar a favor da PEC dos precatórios. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. É uma semana, Luzenor, que promete ser realmente dura no campo político e com muito suspense em Brasília. Já começa de hoje, porque o governo está começando a contabilizar, fazer as contas e, principalmente, Luzenor, começar a controlar a ida dos parlamentares a Brasília, porque ele precisa de quórum. Então não dá para, logicamente, enfrentar essa batalha sem a presença dos parlamentares lá na Câmara dos Deputados. E você disse uma coisa aí, o seguinte, é uma batalha no campo político para reverter, ou pelo menos a oposição tentando reverter essa votação, e também na justiça, porque a ministra Rosa Weber, na sexta-feira passada, concedeu uma liminar suspendendo a liberação daquelas emendas secretas do orçamento. As emendas secretas, os valores secretos, ficou dado esse nome, Luzenor, porque são emendas do relator. Como emendas do relator, simplesmente os beneficiados, ou seja, os deputados que são beneficiados, eles indicam para onde vai, para que município vai, mas essas emendas elas não ganham visibilidade, você não tem transparência em relação a elas. Por isso que vem esse nome secreto. Mas vamos voltar. Porque os valores ficam escondidos sob a gaveta, ninguém sabe quais municípios receberão esse dinheiro e nem como será aplicado esse volume de verbas. Daí esse nome, essa expressão, orçamento secreto. E aí o seguinte, Luciano, tem essa questão, porque foi atribuído que o governo liberou essas emendas exatamente como pagamento, ou como contrapartida, vamos dizer assim, ao apoio que obteve na Câmara dos Deputados para aprovação em primeiro turno dessa PEC dos precatórios. E aí vem a reação, naturalmente, dos partidos, principalmente daqueles que deram maioria de votos
para o governo e facilitaram a aprovação. É o caso do PDT, essa crise gerada no partido que agora o presidente nacional Carlos Lupe está tentando reverter. Ele diz o seguinte, Zenor, não está atribuindo culpas aos líderes, nem a André Figueiredo, nem a nenhum dos deputados, diz que houve realmente uma incompreensão. O fato é que eles tentam reverter 15 votos. Não é pouca coisa. Dos 24 parlamentares, 15 votaram favoráveis à PEC dos precatórios. E o Ciro, como você já afirmou, o ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável, suspendeu a sua pré-candidatura e disse que só volta agora a campo depois de virar essa página. Só que é um negócio que está um tanto quanto difícil. Nesse final de semana, nas redes sociais, por exemplo, a gente viu o pronunciamento do Bismarck, do filho do Bismarck Maia, dizendo o seguinte, que não tem como reverter o voto, porque, primeiro, ele não traiu o PDT, ele seguiu a orientação partidária, o que de fato aconteceu. Como é que agora vai reverter? E ele explica que a decisão de se votar favorável a essa matéria é porque, na realidade, Zenor, eles negociaram pontos que seriam favoráveis ao governo do estado. Que pontos são esses, Zenor? A questão do precatório do Fundef, 27 bilhões de reais que o Ceará estava aí para receber, perdido em 10 anos. E eles conseguiram então acertar que o governo fizesse esse pagamento em 3 parcelas. E um detalhe, ainda destinando 60% desse percentual para pagamento de professores. Para tentar amenizar a situação, pelo menos aqui no estado do Ceará, já que a crise é braba, o secretário de Planejamento, Mauro Filho, já pediu exoneração do cargo, saiu no Diário Oficial da União de sexta-feira, reassume o mandato no lugar do Aníbal Gomes, que é do DEM, o Aníbal suplente, assumiu o mandato com a vinda do Mauro Filho aqui para reassumir o seu planejamento. Só que Aníbal votou favorável à PEC dos precatórios. O Mauro vai para fazer exatamente o oposto, Zenor, para reverter esse voto do Aníbal e, logicamente, que tentar articular com os demais essa mudança de voto dos outros parlamentares pedetistas aqui do Ceará. Ou seja, com essa decisão de retomar o mandato na Câmara Federal, o deputado Mauro Filho diz que o mandato é dele e se o suplente não cumprir com o que é a linha do PDT, nesse caso, ou com a linha de atuação do próprio Mauro Filho, ele volta à suplência. No caso, Aníbal Ferreira. É justamente o que está acontecendo. É exatamente isso, dizendo. Só que, vamos combinar, né? Houve uma orientação realmente da liderança do PDT para que houvesse a votação sim. Senão não teria havido essa votação expressiva. E também nos bastidores políticos, jornalista Beto Almeida, o governador de São Paulo, João Dória, passou por Fortaleza na última sexta-feira, se reuniu com lideranças do partido no Ceará em busca de votos às prévias do PSDB no dia 21 de novembro, quando será escolhido o candidato da sigla à presidência da República. João Dória, pelo menos, divulgou que recebeu o apoio do deputado federal Danilo Forte, do deputado estadual Nelinho Freitas e também da deputada estadual Fernanda Pessoa. Essa guerra aí tá grande, Luciano. Os nossos ouvintes podem não estar acompanhando porque é um processo interno que, logicamente, está em debate dentro do partido, porque essa eleição prévia, interna, vai ser no dia 21 de novembro, portanto, daqui a poucos dias, só que tem um prazo ainda mais curto, que é o próximo dia 14, ou seja, semana que vem. Por quê? Porque esse prazo é o final para se realizar um cadastramento onde os filiados do PSDB vão estar habilitados a votar nesse processo do dia 21. E João Dória, o governador de São Paulo, está disputando a indicação de sair candidato à presidência da República no ano que vem, em 2022. Só que ele não está sozinho nessa disputa, ele está travando uma batalha forte com o governador gaúcho Eduardo Leite. E o interesse no Ceará qual é? O Ceará, o diretório estadual e o próprio senador Tasso Gereissati já decidiram, apoiam o governador gaúcho Eduardo Leite. João Dória veio, anunciou aqui o apoio e teve o apoio da bancada estadual, Nelinho, como você já disse, Fernanda Pessoa, traindo, inclusive, ou pelo menos contrariando um acordo que já havia feito lá atrás com o próprio senador Tasso Gereissati. Só que, para além disso, na realidade, o encontro, a gente tem que deixar aqui como é que foi esse encontro, no Marina Parque Hotel. Luciano, em torno de 50 pessoas, não mais do que isso. No entanto, para quem acompanha as redes sociais do candidato João Dória, ele
simplesmente espalha fake news. Está dizendo que virou todos os votos no estado do Ceará. Os votos aqui, como em todos os estados, eles têm peso. Então ele conseguiu do deputado Danilo Forte, que é deputado federal, ele conseguiu do Nelinho, ele conseguiu da deputada Fernanda. Mas, ao que se saiba até agora, não conseguiu dos prefeitos, dos vice-prefeitos, dos vereadores e da maioria dos filiados. Então, isso mostra, é apenas um detalhe, porque o Ceará é apenas um estado. Imagine como é que está essa guerra em estados muito maiores, com muito mais representatividade, como é o caso de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul. A briga é de foice mesmo. E no a escuro. Passagem do governador João Dória, governador de São Paulo, João Dória, pelo Ceará, mostrou mais uma vez as dificuldades que o PSDB enfrenta para manter a unidade no partido. A divisão clara aí de um grupo ligado ao prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que é pai da deputada estadual Fernanda Pessoa, e também atraiu para esse grupo Danilo Forte e Nelinho Freitas. A partir das prévias do PSDB, o PSDB no Ceará enfrentará uma nova realidade. Um partido, se João Dória ganhar, ainda mais enxuto e com menos expressão eleitoral para 2022. Jornalista Beto Almeida, o município de Jaguaruana já tem um novo prefeito. Pois é, Luciano. Olha, e foi uma eleição, apesar de todo aquele embate que a gente viu de pré-campanha, foi uma eleição tranquila, né? Foi uma eleição tranquila, foi a 4ª eleição suplementar no estado do Ceará, apesar de ter havido uma presença, Luciano, de os eleitores forte. Poderia ter sido até maior? Poderia. O candidato do PCdoB, Luciano, foi quem venceu o Roberto da Viúva, o prefeito que havia sido eleito nas eleições passadas, só que teve o mandato cassado antes mesmo de assumir a prefeitura e entrou-se naquele embate, foi prejudicado porque a vice dele inicialmente não conseguiu se desincompatibilizar de um cargo que ela exercia aqui na Assembleia Legislativa, só que nesse caso de Jaguaruana, ele já concorreu novamente dentro dessa eleição suplementar, Luciano, com outra liminar. Ou seja, era um tipo de batalha que ele estava travando que provavelmente ia ser infrutífero novamente. O fato é, venceu então o candidato do PCdoB, Jaguaruana agora tomara que entre nos trilhos para a gente ter, Luciano, este mandato sendo exercido, porque o município com essa quebra de continuidade é muito ruim, é muito prejudicial para todo mundo.